Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante ao coração da física quântica, uma das áreas mais intrigantes e revolucionárias da ciência moderna. Você já se perguntou como as partículas subatômicas se comportam de maneiras tão inesperadas? Como uma simples observação pode mudar o resultado de um experimento? Ou como fenômenos que parecem impossíveis, como o entrelaçamento quântico, desafiam nossas noções tradicionais de espaço e tempo? A física quântica é uma das áreas mais fascinantes e revolucionárias da ciência, dedicada ao estudo das partículas subatômicas e seus comportamentos. Desde sua origem no início do século XX, essa disciplina transformou radicalmente nossa compreensão do universo e desafiou conceitos fundamentais da física clássica. Historicamente, a física clássica, que se baseava em princípios estabelecidos por figuras como Isaac Newton, era suficiente para explicar a maioria dos fenômenos cotidianos, como o movimento de objetos grandes e as interações gravitacionais. No entanto, à medida que os cientistas começaram a explorar escalas menores, como átomos e partículas subatômicas, as limitações dessa abordagem se tornaram evidentes. Fenômenos como a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a estabilidade dos átomos não podiam ser explicados pelas leis da física clássica. Essas anomalias levaram à necessidade de uma nova teoria que pudesse descrever adequadamente esses fenômenos em escalas muito pequenas. Assim, surgiu a física quântica, trazendo consigo uma nova linguagem e um novo conjunto de regras que governam o comportamento das partículas subatômicas. A física quântica introduziu conceitos como quantização de energia, onde as partículas não podem assumir qualquer valor de energia, mas apenas valores discretos, ou quanta. Além disso, a dualidade partícula-onda revelou que as partículas podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo do tipo de experimento realizado. Essa ideia desafiou a visão clássica de que partículas e ondas eram entidades separadas e distintas. Outro conceito crucial que emergiu da física quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Isso significa que a realidade em escala quântica é intrinsecamente probabilística, ao contrário da certeza determinística que caracteriza a física clássica. Portanto, a física quântica não apenas expandiu nosso conhecimento sobre o mundo subatômico, mas também nos levou a repensar as fundações da própria realidade. À medida que continuamos a explorar e entender essa fascinante área da ciência, novas tecnologias e aplicações estão emergindo, desde computadores quânticos até sistemas de criptografia quântica, mostrando que as implicações da física quântica vão muito além do laboratório e têm o potencial de transformar o nosso mundo. O princípio da incerteza, formulado por Werner Heisenberg, é uma das pedras angulares da física quântica e revela a complexidade do mundo subatômico. Esse princípio estabelece que é impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Isso significa que, ao tentar medir a posição de uma partícula com alta exatidão, inevitavelmente perdemos a precisão na medição de sua velocidade, e vice-versa. Essa relação inversa entre as medições de posição e velocidade desafia a visão clássica da física, que se baseia na suposição de que podemos medir todos os aspectos de um sistema com total exatidão, assim como fazemos com objetos macroscópicos. Na física clássica, se conhecermos as condições iniciais de um objeto, poderemos prever seu comportamento futuro de maneira precisa. No entanto, na escala quântica, a realidade é muito mais complexa e probabilística. As implicações do princípio da incerteza vão além da mera limitação de nossas medições. Ele sugere que a própria natureza da realidade é fundamentalmente indeterminada. As partículas não têm posições ou velocidades definidas até que sejam medidas, o que implica que o ato de observar ou medir influencia o estado do sistema. Isso leva a uma nova compreensão da realidade, onde o comportamento das partículas é descrito em termos de probabilidades em vez de certezas absolutas. Esse conceito também provoca reflexões profundas sobre a natureza do conhecimento e da observação na ciência. Se não podemos conhecer simultaneamente dois atributos de uma partícula com precisão, isso nos leva a questionar a objetividade da nossa observação e a maneira como interagimos com o mundo quântico.
Assim, o princípio da incerteza não apenas transforma nosso entendimento do mundo subatômico, mas também nos desafia a reconsiderar nossa compreensão da própria natureza da realidade. O conceito de dualidade partícula-onda é um dos aspectos mais fascinantes da física quântica, sugerindo que partículas subatômicas, como elétrons e fótons, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo das circunstâncias do experimento. Essa dualidade desafia a maneira tradicional de pensar sobre a natureza da matéria e a luz. Um dos experimentos mais emblemáticos que ilustra essa dualidade é o famoso experimento da dupla fenda. Neste experimento, uma fonte de partículas é direcionada a uma barreira que possui duas fendas estreitas. Quando as partículas são disparadas uma a uma e não são observadas, elas produzem um padrão de interferência típico de ondas na tela de detecção, indicando que as partículas estão se comportando como ondas que interferem entre si. Esse padrão de interferência é resultado da superposição das ondas que emergem das duas fendas, mostrando que cada partícula parece passar por ambas as fendas simultaneamente. Por outro lado, quando os cientistas tentam observar ou medir qual fenda uma partícula passou, o padrão de interferência desaparece, e as partículas se comportam como entidades discretas, formando um padrão típico de partículas, com impactos individuais em locais específicos da tela. Esse fenômeno revela que a mera observação influencia o comportamento das partículas, levando a uma realidade em que as propriedades das partículas são determinadas não apenas por suas características intrínsecas, mas também pelo ato de medição. Essa complexidade na natureza das partículas quânticas levanta questões profundas sobre a própria essência da realidade. A dualidade partícula-onda sugere que a realidade não é tão simples quanto aparenta, e que, em escalas quânticas, as distinções entre partículas e ondas tornam-se indistintas. Esse conceito não apenas enriquece nosso entendimento da física, mas também desafia nossas intuições sobre como o mundo funciona, abrindo novas possibilidades para pesquisas e aplicações na ciência moderna. A dualidade partícula-onda é um dos muitos mistérios da mecânica quântica que continua a instigar a curiosidade e a imaginação dos cientistas e filósofos até os dias de hoje. O entrelaçamento quântico é um dos fenômenos mais intrigantes da física quântica, onde partículas se tornam interligadas de tal forma que o estado de uma partícula afeta instantaneamente o estado da outra, não importa a distância que as separa. Esse fenômeno exemplifica a natureza não intuitiva e muitas vezes contraintuitiva da mecânica quântica. Albert Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos, referiu-se ao entrelaçamento quântico como a ação fantasmagórica à distância. Ele estava cético em relação a essa ideia, pois desafiava a noção clássica de localidade, que sustenta que as interações entre objetos só podem ocorrer quando estão próximos uns dos outros. No entanto, experimentos realizados posteriormente, como os testes de Bell, confirmaram a realidade do entrelaçamento, demonstrando que a medição do estado de uma partícula entrelaçada instantaneamente influencia a outra, independentemente da distância. Esse fenômeno levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e a forma como interagimos com o mundo quântico. As implicações do entrelaçamento quântico vão além da mera curiosidade teórica, ele tem aplicações práticas que podem revolucionar a forma como processamos informações. Uma das áreas mais promissoras é a criptografia quântica, onde o entrelaçamento é utilizado para criar sistemas de comunicação seguros. A segurança da criptografia quântica é garantida pelo fato de que qualquer tentativa de interceptar ou medir a informação entrelaçada alteraria o estado das partículas, alertando as partes envolvidas sobre a violação. Além disso, o entrelaçamento quântico é um componente fundamental na computação quântica, onde bits quânticos, ou qubits, podem estar entrelaçados para realizar cálculos complexos de maneira exponencialmente mais rápida do que os computadores clássicos. Essa capacidade de processar informações de forma não clássica tem o potencial de transformar diversas indústrias, desde a ciência dos materiais até a farmacologia e a inteligência artificial. Em resumo, o entrelaçamento quântico não apenas desafia nossas concepções tradicionais sobre espaço e tempo, mas também abre novas portas para inovações tecnológicas. À medida que continuamos a explorar e entender esse fenômeno, a física quântica pode levar a avanços que moldarão o futuro da ciência e da tecnologia.
A física quântica transformou profundamente nossa compreensão da realidade, revelando que a observação desempenha um papel fundamental no comportamento das partículas subatômicas. Diferentemente da física clássica, que assume que os objetos possuem propriedades definidas independentemente de serem observados, a mecânica quântica mostra que a condição de uma partícula não é totalmente determinada até que uma medição seja feita. Esse fenômeno implica que o ato de observar ou medir uma partícula influencia diretamente seu estado, desafiando a noção de que podemos descrever o mundo de maneira objetiva e independente. Essas descobertas geram importantes questões filosóficas sobre determinismo e o papel do observador na formação da realidade. Se a realidade é afetada pela observação, isso sugere que o universo não é uma estrutura estática, mas uma rede dinâmica onde a consciência e a ação do observador têm um impacto real. Essa ideia questiona a ideia de que o futuro é fixo e sugere que múltiplas possibilidades podem existir simultaneamente até que uma delas seja escolhida por um ato de medição. Além das implicações teóricas e filosóficas, a física quântica já resultou em tecnologias inovadoras que moldam nosso cotidiano. Por exemplo, os lasers, que têm aplicações em tudo, desde comunicações a cirurgias, são baseados em princípios quânticos. Os semicondutores, fundamentais na eletrônica moderna, também se baseiam em fenômenos quânticos, permitindo o desenvolvimento de dispositivos como transistores e circuitos integrados. Além disso, a ressonância magnética, uma técnica crucial na medicina para a imagem do corpo humano, utiliza princípios quânticos para gerar imagens detalhadas dos tecidos internos. Esses exemplos ilustram como a física quântica não é apenas uma área abstrata da ciência, mas um campo que tem impactos diretos e práticos em nossa vida cotidiana. À medida que continuamos a explorar e a entender melhor os princípios quânticos, é provável que novas tecnologias e aplicações emergem, desafiando nossas percepções e expandindo as fronteiras do que consideramos possível. Assim, a física quântica não apenas nos fornece uma nova visão sobre a natureza do universo, mas também nos capacita a criar um futuro mais inovador e interconectado. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante mundo da física quântica. Hoje, exploramos conceitos que desafiam nossa intuição, como a dualidade partícula-onda, o princípio da incerteza e o misterioso entrelaçamento quântico. Cada um desses fenômenos não apenas revela a complexidade da natureza subatômica, mas também nos convida a repensar nossas percepções sobre a realidade e o papel da observação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada quântica. Até a próxima!